Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo ao vivo aqui nessa quarta-feira para a gente conversar um pouco de novo sobre essa questão do coronavírus, voltar a conversar sobre essa questão do coronavírus, e queria já ver se tem alguém, conforme as pessoas forem entrando, para a gente começar indo a conversar, para a gente saber se está bem. Muito boa noite, pessoal. Se está bem o som, se está... Aqui de novo ao vivo. Entendeu? Saber aí como é que tá a vida de cada um aí com essa questão do coronavírus, né? E conforme as pessoas forem entrando aí, eu queria saber se tá bom o som, se tá boa a imagem, tá? Hoje eu consegui acertar aqui com o celular, não caiu a conexão. Queria saber se tá tudo bem. Quem tá online aí, se pode comentar aí a respeito do som, né? E das pessoas que já estão entrando, para a gente poder ver. E isso. Quem puder comentar das pessoas que já estão aqui assistindo, se tá beleza o som, tá? Eu não aprendi ainda a ver quem está conectado. Mas para a gente ir iniciando essa nossa live de hoje, né? A gente vai falar bastante hoje sobre todas as implicações que tiveram a fala do presidente Bolsonaro ontem, né? Foi um absurdo. Eu vou voltar nessa questão ainda hoje. E me deram um ok aqui. O ok é o som que tá legal? O som e a imagem? Não dá pra ver quem dá o ok aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Elspeth Javit, queria saber se tá legal o som aqui. A Ana já tá aqui, a Ana Sampaio e o Eric já estão aqui. Tá tudo ok? Tá beleza o som aí? Tá ótimo, Eric. Beleza, então. Então vamos nessa. Ana, um abraço, obrigado aí por tá todas essas noites vindo aqui conversar com a gente, vindo aqui prestigiar. Vamos começar pela situação atual, invertendo um pouco, deixando a questão, começar pela situação do mundo, né? Começar colocando hoje uma situação que eu recebi um WhatsApp do Saulo, que foi nosso secretário de comunicação, jornalista, se ele entrar por aqui, que a gente possa conversar um pouco, mas ele me tem um testemunho de que ele está com suspeita lá em Portugal, ele está morando em Portugal, ele, a mulher e a filha estão isolados, em isolamento social, mas que ele apresentou sintomas, foi ao hospital, pelo fato dele não ter, ele estava sem febre, mas estava com tosse e com muita dor no corpo já há 9 dias. Mas ele não precisa ir ao hospital e ele não testou. Então ele falou assim, olha, eu tô, mas não sei, porque não fez o teste. E o que ele disse, mal comparando, mas como ele tem a experiência, eu espero continuar só com uma experiência, mas como ele teve a experiência da dengue, assim como eu, que tive 2 vezes, ele falou que o que ele está sentindo, a dengue é fichinha perto do que ele está sentindo. Falou que nunca sentiu nada igual e que não é uma coisa agradável, e ele me mandou uma mensagem exatamente para falar assim, se tranca em casa, fica aí, porque é muito ruim pegar esse negócio, é muito ruim. Então em Portugal, ele disse que lá está tudo fechado, lá está tudo trancado, então é uma situação muito, muito complicada para essa questão do coronavírus. Portanto, a primeira das coisas, Portugal tem um brasileiro lá, o Saulo, que não testou positivo, mas está com sintomas, está bem cuidado. E
é um testemunho dele, de alguém que está lá e que teve. Ainda em relação a essa questão do mundo, né? Hoje a ONU coloca duas questões no site da ONU em português, que eu já passei para vocês aqui. Ela lança um apelo global de 2 bilhões para ajudar os países vulneráveis. Não é para ajudar, o Brasil nem é considerado muito vulnerável, eles estão com medo na África, em vários outros lugares. Fez um lançamento pela internet e faz o balanço que já tem mais de 400 mil afetados, testados, positivados doentes com o Covid-21, oficiais, e mais de 16 mil mortos. E esse fundo que ela está querendo é uma questão de solidariedade humana básica que o secretário-geral aqui, Antônio Guterres, coloca, né? Já está chegando em todos os países e agora a preocupação deles é porque está chegando em países que já atravessaram crises humanitárias por causa de conflitos, por causa de desastres naturais e por causa de mudanças climáticas, ou seja, ainda nem se recuperaram disso e já está chegando. É um plano para ser colocado com a ONU em parceria com as agências internacionais, certo? E ele diz que é importante porque está ameaçando toda a humanidade. Por conta disso, a humanidade inteira tem que reagir. Coloca uma coisa que estava muito clara desde o início, né? É uma doença global e, portanto, não adianta a resposta individual de cada país. Esse é uma das consequências de uma fala como a que o nosso presidente teve ontem, que a gente vai comentar, entendeu? O Brasil não está sozinho nessa história. Eu que estou aqui em casa trancado, você que está aí nos assistindo, a gente não está sozinho nessa história. Esse negócio é um negócio gigante, como acho que nunca houve, assim, em termos de tantos países afetados. Eu acho que nem as guerras mundiais afetaram tantos números de países localmente. Por exemplo, o Brasil mandou gente para a guerra, mas não teve guerra aqui, né? A América do Sul inteira mandou gente para a guerra, não houve a Segunda Guerra Mundial, não teve aqui na América do Sul. Esse coronavírus não. A Argentina fechada, o Brasil fechado, todo mundo aí. Então, acho que essa é uma questão para a gente colocar. Falando que está se espalhando por país com sistema de saúde fracos, então essa é uma questão, uma preocupação global e nós que estamos aqui em Ubatuba, quem está nos assistindo que está no Brasil e tal, entendeu? Perto desses países com crises humanitárias, com conflitos que enfrentaram guerras, que enfrentaram recentemente Moçambique com aquele ciclone lá, com aquele tufão que teve lá. Esses países, vocês imaginam o que são eles, entendeu? Os nossos vulneráveis aqui nem se comparam ao que estão lá. Portanto, oração para esses países, para quem acredita em Deus, mas também que os países ricos e os países que puderem contribuam para poder fazer esse enfrentamento, né? A ONU adverte hoje que muito mais vidas vão ser perdidas e aí, deixa eu ver aqui, de novo, a Organização Mundial da Saúde alertando que os Estados Unidos pode se tornar o novo epicentro da economia do Covid. E aí vocês imaginam a nossa relação com os Estados Unidos. Nós fechamos voos para vários lugares, mas para os Estados Unidos nós continuamos abertos. E teve uma questão falando que em Nova York o movimento não é ainda como é no Brasil, o fechamento de como estão as coisas no Brasil. Portanto, a coisa não está boa ainda, tá? Deixa eu ver aqui um pouco quem já está aqui para dar um abraço. O Fabinho Veloso já está aqui, a Ana, o Sérgio Moradei, boa noite, o Odair, que chegou de São Paulo ontem, lá está tudo parado, e você faz quarentena, viu, Odair? Porque está com um neném novo aí, precisa fazer quarentena. Quem mais está aqui? Bom, são esses aqui para cumprimentar. Nós já temos 31 pessoas vendo a gente. Eu queria fazer um pedido para vocês agora que nós estamos no início, para vocês compartilharem, porque mais gente das redes de vocês, então compartilhem
Compartilhem esse vídeo aí pelo Facebook para a gente poder aumentar o número de pessoas que vai dar opinião, que vai contribuir com a discussão aqui para a gente, tá? Passando agora para Ubatuba, nós já falamos aí da questão do mundo e tal. Passando aqui para Ubatuba, é uma coisa muito alentadora. O boletim oficial hoje da Prefeitura mostra que nós continuamos com 34 casos suspeitos. Desde sábado, domingo, de 31 passou para 34 e é o terceiro dia em que se mantém com 34 casos suspeitos. Eu confio no serviço que está sendo feito de acolhimento, de receber e tal. Acho que pode talvez até ter mais gente com sintomas, mas eu acho que isso é um alento para que a gente não esmoreça. Eu acho que nós só não estamos tendo, e eu espero que continuemos a não ter, a gente só não está tendo isso porque está tendo uma associação de esforços entre a população e entre a prefeitura. Então eu acho que essa é uma boa notícia para a população toda de Ubatuba, para todos nós que moramos aqui, que gostamos dessa cidade, que queremos todo mundo vivo. Então nós estamos numa situação confortável ainda, apesar desse desconforto de ficar em casa, mas vamos ficar em casa. As novas estatísticas reforçam o papel da gente manter os nossos idosos em casa, manter esses nossos idosos na nossa casa. Portanto, gente, ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa, entendeu? Desobedecer o presidente Bolsonaro, tá? Essa é uma questão. Ainda em relação ao Ubatuba, como informe que a prefeitura colocou aqui, achei muito bom. O mercado municipal de peixe alterou o horário de funcionamento, é o nosso principal local para compra de pescado, para compra de proteína animal e fresca, e fez modificações no horário, que passou a ser das 7 da manhã às 13 horas, reduziu o número de boxes para guardar a distância entre um e outro, um permissionário trabalhando por box, tudo isso as medidas que já estão sendo tomadas, né? Há um isolamento entre os permissionários e os clientes, que só permanece a 1 metro das bancas e se aproxima da banca só para realizar o pagamento. E os permissionários, ou seja, as pessoas que trabalham lá com mais de 60 anos, não estão autorizados a trabalhar e a circular. As pessoas que estão trabalhando lá, estão todas elas trabalhando com máscara, álcool gel e tudo mais. Bem legal essa atitude. Eu confesso que eu tive vontade de comer peixe esses dias, mas fiquei cabreiro de entrar lá. Já vou reconsiderar essa questão aí, tá? E tem uma coisa aqui para todos nós, né, obviamente, mas principalmente em relação a dar um alerta aí para quem está nessa causa, mas que deve ser uma causa de todos nós. A prefeitura coloca aqui que continua com o serviço de proteção a vítimas da violência. Eu já vi uma reportagem outro dia dizendo que uma das preocupações das mulheres em geral, da Delegacia da Mulher, do Ministério Público, dos movimentos organizados que defendem os direitos das mulheres e tudo mais, é a questão da possibilidade e talvez já já ter tendo um aumento da violência doméstica por causa do isolamento social, tá? Isso é muito sério, não pode ser tolerado, a gente não pode deixar de fazer essa discussão, tá? Então é uma discussão muito séria e eu acho que quem está nos assistindo aqui tem que ficar atento aí na vizinhança, atento, porque qualquer sinal como esse, o serviço de segurança, a polícia e tudo mais estão aí à disposição, entendeu? Porque é preciso muito isso. Existe o Disque 100, que é o Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes, tá? A Delegacia da Mulher, que está aberta para atender os casos contra violência contra a mulher e pessoas idosas, que é na rua Minas Gerais, número 12, atrás da Delegacia da Polícia Civil, ali, entrada pela Tomás Galhardo. E o CREAS continua de forma reduzida atendendo, o telefone é 3833-3316. Eu ainda não consigo pôr na tela, pôr aqui para vocês essas telas que eu estou lendo aqui, tá? Então o Conselho Tutelar está funcionando, ou seja, não é porque está em casa que pararam os problemas, portanto, vamos ficar atento aí para quem souber de alguma coisa, fazer a denúncia, proteger mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Eu achei muito interessante
essa questão, e eu já tinha lido, não tinha ainda trazido aqui à tona essa questão, porque primeiro era toda disputa pelo isolamento, né? Toda disputa para que ocorresse o isolamento, mas agora vão aparecendo essas questões que são extremamente graves, extremamente importantes e que a gente precisa cuidar para minimizar. Então, em Ubatuba, 34 casos suspeitos, nenhum confirmado. Eu acho que os exames não devem ter chegado pela quantidade de exames, né? Mas porque ainda não tem nenhum caso confirmado e do que eu apurei até agora, acho que também não tem nenhum internado, que dirá em estado grave. Eu não fui atrás para ver os dados aqui, mas me parece que São Sebastião tem casos internados e Caraguá, não sei ainda em relação a isso. Geni Xavier, minha querida Vera Verão, Rodrigo, um grande abraço. Ione está aqui pela primeira vez, a Flávia, muito bem-vindo a vocês. Nalva, beijo grande para vocês todos aí. O Elias apareceu aqui, hein, Elias? Um abraço para você, cara, para a gente poder ir conversando aqui. E aí, passando para a situação para o Brasil, o boletim de hoje do Brasil, 2.433 casos, ou seja, está subindo a média de 20% ao dia, mais ou menos, esse número de casos aí no Brasil, 20% a 30%. Ontem era um pouquinho mais, era 2.030 casos, acho que subiram 300 casos, então dá 15% ao dia aí, essa curva de ascensão, com 57 mortos. Como a gente tinha previsto aqui, o número de mortes sobe a uma taxa de 30% ao dia, mais ou menos. Então a gente pode esperar que amanhã o boletim no Brasil, ainda em curva ascendente, tá? A gente deve ter aí por volta de mais 18, nós devemos estar chegando aí a 67, a umas 75 mortes, aí 75 e 80 mortes a gente deve chegar, infelizmente, amanhã. E a gente precisa estar muito claro isso, que o que nós estamos fazendo aqui em Ubatuba, São Paulo tem uma situação de densidade demográfica e tudo mais muito mais caótica do que a nossa. E, portanto, São Paulo é muito mais difícil, né? De todos os casos, mais de 70%, acho que uns 90% dos casos, 80% pelo menos, são do estado de São Paulo. Então, o epicentro do coronavírus nesse momento é o estado de São Paulo, né, em termos de mortes, em termos de número de infectados, mas ele já está em todos os estados do Brasil. A gente já teve a notícia de morte em Manaus ontem à noite, já teve notícia de morte em Pernambuco hoje. Ontem uma idosa de 91 anos faleceu no Rio Grande do Sul, o primeiro caso. Então, já é uma questão realmente nacional. E a gente está vendo aqui as pessoas continuam o problema dos idosos nas ruas, Eu acho que a gente precisa ver como que a gente vai fazer essa questão. E aí vamos entrar na nossa fala de hoje, depois dessa introdução da situação do Brasil, da situação em Ubatuba, mas eu acho que a gente precisa ver, tem que interpretar muito bem o que foi aquele discurso em rede nacional de TV do nosso presidente ontem. Aquilo foi uma coisa indescritível, entendeu? Foi uma coisa sem pé nem cabeça para quem estava assistindo, na contramão de tudo que está fazendo, entendeu? Estados Unidos fechado, Europa fechada, a China ainda não reabriu por completo, está estudando como é que faz. O Japão, que não está fechado, eles ainda não sabem se eles estão caminhando para um controle ou que se pode haver descontrole. Está em alguns países com o perigo de ter uma segunda crise do coronavírus. Então, foi um pronunciamento, primeiro, do ponto de vista médico, do ponto de vista de infectologia, do ponto de vista de vidas humanas, o pronunciamento foi desastroso, o pronunciamento foi desumano em cima das coisas que ele colocou, de falar que jovem, que atleta, não sei o que, parou a Olimpíada, meu Deus. Parou a Olimpíada, adiou a Olimpíada.
E vem falar que porque ele tinha um perfil, porque ele tinha um atleta, ele pode não pegar e tudo mais. Entendeu? Por que ele não mostra o exame dele, todas as pessoas com quem ele conviveu pegaram e tudo mais. Então, acho que um ponto que a gente tem que é congruente, de todas as pessoas de bom senso e que estão comprometidas com essa situação, todas essas pessoas foram unânimes em rechaçar esse pronunciamento do presidente, entendeu? Pelo absurdo que foi. E aí você pega hoje com os episódios que houveram de bate-boca do presidente com o Dória numa reunião com os governadores do Sudeste, a declaração do governador de Goiás dizendo que em Goiás manda ele, que o Estado é soberano pela Constituição e que ele não vai obedecer e que vai continuar fechado. Eu já coloquei aqui essa questão. O governador de Goiás está extremamente preocupado porque a cidade de Goiânia, especificamente, não o estado todo, mas a cidade de Goiânia, ela tem uma densidade demográfica, um ajuntamento de pessoas muito maior do que o ajuntamento de pessoas na Itália. Portanto, a questão do contágio ele é muito mais perigosa e o governador de Goiás deve saber a rede médica que tem. E assim em vários outros lugares, em vários outros estados desse país. Então, de maneira praticamente unânime, os governadores rechaçaram e não estão obedecendo mais o presidente. Então, nessa questão aí, em relação a essa declaração dele, dizendo que tem que abrir, pelo amor de Deus, entendeu? Vamos apoiar a prefeitura e eu já inclusive hoje conversei com advogados que o município é soberano. O município não poderia fazer o contrário. Se o governo federal tivesse mandado fechar tudo, o município não poderia ser mais leniente, menos restritivo. Mas o município tem o dispositivo legal de ser mais restritivo. Portanto, mesmo o decreto do Dória, que saiu na sexta-feira, mandando começar a fechar a partir de ontem, nós não precisamos, e graças a Deus nosso prefeito não se submeteu a ele, porque nós podemos ser mais restritivos que ele. Tá? Foi decretado o estado de calamidade, foram feitas as coisas, portanto, aqui em Ubatuba ainda é ficar em casa. Tá? Ainda é ficar em casa em relação a essa questão. Tá? E na questão do governo federal, nessa questão do Bolsonaro, para a gente continuar falando nessa questão das medidas que estão faltando e tudo mais, o que nós precisamos ver, às vezes as coisas falam também, os silêncios também falam, tá? E o jogo de poder que está acontecendo é um jogo tão complicado para a gente traduzir, que eu queria trazer aqui para todo mundo sair refletindo hoje, entendeu? Cadê Sérgio Moro? Entendeu? Porque o Ministério da Justiça, ele só apareceu naquele fiasco da entrevista dos ministros todos de máscara, mas o Ministério da Justiça é quem tinha que estar fazendo toda a prevenção em relação aos presídios federais, podendo mandar para casa quem tivesse mais de 60 anos e não fosse de alta periculosidade, podendo fazer isolamento, podendo se precaver. Hoje eu vi um ato, recebi um vídeo do meu amigo D'Angelo, Arthur D'Angelo, da Polícia Rodoviária Federal lá no Espírito Santo, em que os caminhões continuam circulando porque precisamos de abastecimento. Mas os postos de gasolina estão fechados em vários estados, os restaurantes, os lugares de aglomeração. E a Polícia Rodoviária Federal, acho que se não me engano em Barra Velha, ela estava parando os caminhoneiros para oferecer comida, para oferecer lanche. E aí era o Ministério da Justiça quem podia, com a Polícia Rodoviária Federal, comandar todas as polícias rodoviárias para poder abrir de maneira ordenada, sob supervisão de vigilância sanitária, etc., restaurantes pré-determinados ao longo das estradas para alimentar essas pessoas que são os que estão trazendo suprimento para a gente. Nada de Ministério da Justiça fazendo isso. Ou seja, está claramente colocado que o Sérgio Moro, de maneira oportunista, está se eximindo, entendeu? Nem enfrentando o Bolsonaro, nem fazendo o que ele tem que fazer, entendeu? Está muito clara essa questão.
E, portanto, essa omissão a gente precisa prestar atenção, porque depois vai vir pousando de bonzinho aí e a gente não pode. Ainda em relação a essa questão da fala do Bolsonaro ontem, de que todas as pessoas colocaram, já eu vou ver uns comentários aqui, eu queria colocar mais duas questões aqui. A primeira delas, uma declaração do Rodrigo Maia, tá no UOL, entendeu? Dizendo que o fim do isolamento contra o vírus é uma pressão da Bolsa de Valores, dos investidores que puseram o seu dinheiro lá esperando 150 mil pontos, uma baita de uma valorização, ela caiu para 70 mil e essas pessoas estão fazendo pressão. Quem tem dinheiro em bolsa é gente de muito dinheiro e os que foram enganados por essa questão do Paulo Guedes, com o juro muito baixo, com juro zero de rendimento, com juro muito baixo, pagando praticamente o que é a inflação, e foram pôr seu dinheiro lá porque artificialmente ela estava subindo, entendeu? De maneira artificial. E aí que são esses setores que estão fazendo pressão. A gente já vem conversando aqui a esse respeito. A gente já vem conversando a respeito dessa questão de que, na questão, há uma escolha a ser feita entre vidas e entre economia. A primeira delas, os governadores e os prefeitos já fizeram a escolha pelas vidas. A segunda das questões a ser colocada é que é o setor financeiro, especulativo, especulador, quem vai ter que pôr a mão também, vai ter que ter uma pressão minha, de cada um de vocês que estão aí em cima dos políticos, porque esse setor capitalizado, que vive de especulação, não pode ser privilegiado na hora da tomada, na hora da retomada e na hora do governo federal investir recurso público. Tem que vir recurso público para a população. Então, essa fala do Bolsonaro é muito isso, é ele dizendo amém para quem manda nele. É ele dizendo amém, entendeu? Para o mercado. Só que o mercado não tem gente, o mercado não respira, o mercado não fica doente, o mercado não come. O mercado só olha para a gente pelo tanto que a gente produz, pelo tanto que a gente economiza e aplica, pelo tanto de dívida que a gente tem no cheque especial, entendeu? E pelo quanto de lucro que a gente dá quando consome o produto das empresas. Portanto, não dá. E mais uma vez comprova a falta de compromisso do presidente com o povo brasileiro. Então essa é uma das coisas que eu quero comentar. E vamos ver aqui, depois eu vou comentar uma outra questão. Deixa eu ver aqui. Essa questão que eu falei, o Bolsonaro praticamente ele já está sem controle, porque ele falou ontem e hoje o que aconteceu foi bate-boca de novo dele com o Dória reforçando a posição, os outros governadores, ninguém mudou de opinião, ninguém reviu seu posicionamento e mais importante do que isso, a população não aceitou o discurso. A população não aceitou essa questão, porque a população já entendeu a gravidade da situação e a população também está querendo preservar a sua vida. Está preocupada com a questão econômica, nós vamos ter que discutir cada vez mais isso, quem vai pagar essa conta, mas a população está preocupada, mas a população não quer ir trabalhar. Tá? E aí, não é com alguns engraçadinhos aí que estão falando aí, entendeu? Isso não é vagabundagem. As secretárias que trabalham comigo estão forçadas em casa, porque gostam de trabalhar e querem vir. E são assim os trabalhadores aqui em Ubatuba, que são garçons, que trabalham nas pousadas, que trabalham no comércio, porque ninguém acha que dinheiro dá em árvore que vem de graça. Todo mundo sabe que vem do trabalho. Portanto, quando as pessoas vão para casa para trabalhar, elas têm o receio de depois não terem os seus salários. Então, ficar em casa, a população já rechaçou porque quer preservar a sua vida, quer preservar a vida dos seus entes queridos e tudo mais. Eu quero mandar um abraço aqui muito carinhoso nessas redes sociais que nos proporcionam coisas muito legais. Está aqui o Luiz Fernando Junqueira, o Dídio, meu parceiro de quarto em Juiz de Fora, quando a gente fez faculdade. Ele é um baita de um professor de educação física. Hoje está em Guarulhos, morando em Guarulhos, e a gente morre de saudade, nos encontramos há uns 2 anos aqui em Ubatuba, mesmo indo a São Paulo não consegui. Dídio, um baita de um abraço para ti, cara, um beijo no coração, cuida aí, fica em casa, meu velho, que tu já é grupo de risco, tu já está chegando nos 60, né, camarada? O Omar está aqui dizendo da questão do Mourão, que ressurge porque está sentindo que há um perigo em relação ao Bolsonaro, e ele ressurge dizendo que a posição oficial do governo é o isolamento
o isolamento, entendeu? Que é o oposto. Então ele vem para desmentir, tentou pôr panos quentes, né, Omar? Na questão da fala do Bolsonaro, dizendo que foi mal interpretado, mas não foi não, e eu vou mostrar para vocês por quê. A Rose está aqui, de Jacareí, um beijo, Rose. A Ana Laura, minha filha, beijo, filhota, eu tô morrendo de saudade de você, viu? A Thaís, que está sempre aqui, boa noite. Então, quem mais que eu vou colocar aqui, que tá mais aqui diferente? A Nalvinha. Hoje a Nalva colocando boa notícia que a gente já tinha anunciado. Valeu, Nalva. Aqui no Itaguá já houve vacinação na casa das pessoas, a Nalva já foi vacinada. Eu estou esperando passar essa leva, porque como profissional de saúde eu também sou prioritário, viu, Nalva? Mas estou esperando eles anunciarem o chamamento aqui. Tá? O Odair relatando que veio de São Paulo e passou por 2 barreiras sanitárias e que na entrada de Caraguá foi muito rigoroso. Aqui os outros aqui eu já cumprimentei. Pessoal, não esquece de dar lá uma curtida em relação a isso e um compartilhamento para a gente, tá? Para a gente poder ter mais gente. A Nalva fez um comentário aqui que em relação ao pronunciamento do Bolsonaro, que é o que eu ia entrar agora, que a regra do jogo da direita é essa mesma, que é confundir, dar informação dúbia e confusa para dar insegurança, entendeu? Tirando a ordem e a paz. É isso. Vocês veem que a gente estando em casa aqui, as coisas estão em ordem, as famílias estão tranquilas. O que a gente não pode é entrar num clima de pânico para a gente ter desordem e tudo mais. Então, em relação a essa questão da fala do Bolsonaro, mostrou realmente o compromisso que não tem, e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que está capitaneando, sendo o interlocutor do Poder Legislativo com os governadores, porque eles já não respeitam mais. O Ronaldo Caiado, que foi enxotado do comício a favor do Bolsonaro no dia 15 lá em Goiânia, e que no próprio comício falou que era um dos 3 únicos governadores que apoiavam o Bolsonaro, hoje deu uma declaração de que agora com o governo federal só vai se relacionar por ofício, que não tem mais conversa porque ele não acredita mais e rompeu com o governo federal. Então acho que a coisa está séria, mas a gente tem que continuar tendo comando. O ministro hoje negou que seja demissionário, falou que só sai de lá se for demitido, e acho que a fala do Mourão, viu, Omar, veio muito nesse sentido de tranquilizar, porque vocês imaginem o que vai ser da situação com a saída do ministro da Saúde no meio desse jogo, entendeu? Nós não chegamos ainda nem no primeiro tempo desse jogo, para falar assim, o primeiro tempo vai ser, vamos pensar agora como faz para diminuir o isolamento social. Nós estamos longe disso, tá? Onde cada dia é um dia muito sofrido, a gente está longe dessa questão. Quero colocar aqui agora uma outra situação em relação à fala do Bolsonaro, que é para a gente poder conversar com as pessoas a respeito do que está acontecendo. A fala do Bolsonaro, e aqui está escrito aqui, ela atropelou, entendeu? De maneira desastrada as ações que estão sendo feitas nos hospitais contra o coronavírus. E está aqui no UOL, entendeu? Que já está em debate na área médica essa questão da liberação dos mais jovens para o trabalho e para a escola, entendeu? Só que ela só vai poder ser discutida a sério, e não é o motivo de discuti-la agora. Quem está discutindo é o pessoal da academia, o pessoal que está lá no enfrentamento, o pessoal da infectologia, entendeu? Ela só vai poder ser discutida quando acontecer algumas coisas que no Brasil ainda não aconteceram. Nós estamos subindo, não chegamos nem no pico, entendeu? Eles dizem que se fosse acontecer isso agora, acabar o isolamento agora, que ia ser uma coisa catastrófica para o Brasil, entendeu? Então, que isso não é para ser discutido agora, porque nós ainda estamos nos preparando para o pico da infestação, certo? E, portanto, os hospitais do Brasil inteiro, isso eu tenho convicção, desde a Santa Casa de Ubatuba, estão todos os hospitais muito temerosos, estão todos os hospitais fazendo o que podem, porque ninguém quer, entendeu, carregar para si o ônus
de uma morte antes do tempo, o ônus de uma morte por falta de atendimento. Entendeu? Por mais desumano que possa parecer, não tem ali tem médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, faxineiro comprometido com a vida. Tá? Lutando com muita falta de estrutura. E nesse momento os hospitais, o que eles estão fazendo é contando. Entendeu? Quantos leitos de UTI nós temos no Brasil? Quantos respiradores nós temos no Brasil? Entendeu? Eles estão fazendo as contas das regiões para saber, pelo ritmo das infestações, quem que vai ficar mais vulnerável para poder saber onde precisa investir mais dinheiro. Então, está sendo feito isso e enquanto não tiver pronto todos esses estudos e nós não sairmos do pico, nós nem chegamos ainda, não dá para discutir. Então essa é uma questão, entendeu? Para ser discutida mais à frente. E eles colocam algumas medidas, entendeu? Aqui, por exemplo, Oh, meu Deus do céu. As medidas para inviabilizar, para evitar o colapso na economia, elas vão acontecer de maneira responsável, é o que diz a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, ou seja, a Associação de Hospitais que tem UTI, que tem leitos de UTI. Entendeu? E que ela vai apoiar a liberação gradual, mas no momento correto. Portanto, hoje não. Tem uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia a respeito dessa questão. Quem me mandou foi minha filha Ana Laura, condenando e dizendo que a Sociedade Brasileira de Infectologia dá o comando de que se continue a ficar em casa, entendeu? Diz que precisa comparar, conforme for aumentando os números de óbitos no Brasil, vai ter condição de se comparar as idades das pessoas que estão morrendo, a quantidade de pessoas que estão morrendo no Brasil, para comparar com 3 países que já têm essa estatística, tá? Que é a Itália, a China e a Espanha, para ver se a gente obedece o mesmo percentual de infectados e de mortes em relação a idosos, a jovens e tudo mais, para você poder tomar essas medidas, entendeu? Então o Brasil precisa saber qual o padrão que vai haver da infestação no Brasil, o padrão demográfico, onde mais vai ter infestação, padrão geográfico e demográfico, e também o padrão etário, ou seja, as faixas etárias que vão estar menos atingidas por isso. Outra questão que eles colocaram aqui, que a gente, graças a Deus, já vem falando e que vai acontecer, entendeu? É que precisa massificar os testes, entendeu? Antes, não dá para considerar liberação do isolamento social enquanto não tiver teste de maneira organizada nos municípios, o teste rápido, para ser feito de maneira organizada, que é o que eu falei, é o Ministério da Saúde quem tem que dar a linha de como vai testar. Se vai testar todos os idosos ou só os idosos infectados, se vai testar toda a linha de, por exemplo, desses casos suspeitos, vamos testar todo mundo com quem eles tiveram contato. E todo mundo que for testado positivo vai para isolamento. A hora que você conseguir testar uma camada muito grande da população de todas as cidades do país que tenham casos suspeitos, você vai conseguir rastrear essa epidemia e aí vai poder fazer alguma coisa como na Coreia, que a estratégia deles foi fazer muitos testes, entendeu? E a China também atuou com muito teste logo que ela estava entrando no caos, para poder isolar melhor ainda todas as pessoas que estavam infectadas e toda a sua linha para trás de relações, entendeu? Porque aí a hora que você consegue identificar os focos principais das doenças, isso dá para fazer numa cidade, entendeu? Fazer igual se fazia na época da dengue, que se faz até hoje. Você identifica um caso suspeito num lugar, ao redor dele, todo lugar que ele sai, todo lugar que ele tocou, todo mundo de quarentena em observação e todo mundo testando. Sabe? Isso é o que vai fazer a gente poder continuar como a gente está hoje aqui. Então a gente precisa torcer para que se cheguem logo esses testes. Já vamos colocando aqui, isso não é responsabilidade. Os testes chegarem não é responsabilidade da Santa Casa. E também não vai ser, provavelmente, na Santa Casa que vão ser testados. Provavelmente os testes vão ser nas unidades básicas de saúde ou em algum lugar que a Prefeitura designe especificamente para isso. Isso eu ainda não sei, mas é isso. O Ministério da Saúde já está priorizando, entendeu? Então, eles e os hospitais acham que eles precisam
estar resguardados com o menor número possível de casos para eles poderem atender os pacientes. E falaram de uma série de medidas aqui, entendeu? Essa questão do achatamento da curva, ou seja, ter o número de casos menor e ao longo de mais tempo do que ter todos eles de uma vez em grande quantidade, entendeu? E eles ainda falam hoje em quando a epidemia ganhar toda a força, tá? Então é preciso a gente bater muito, martelar muito nisso, manter a moral alta para ficar em casa. Manter a moral alta para poder se cuidar. Manter a moral alta para tomar cuidados quando tiver que sair de casa. Para os cuidados de higiene em casa. E eu vejo, sim, a segurança que é ficar em casa. Porque depois que você entra em casa e se higieniza as compras e tudo mais, a gente fica muito tranquilo aqui. Uma tranquilidade que eu não tive em momento nenhum nos 3 atendimentos de emergência que eu fui fazer no meu consultório. Não tive em momento nenhum tranquilidade para sentar confortavelmente na cadeira, para tocar em algum lugar, para pegar num copo d'água e tomar, sabe? Então, eu dou esse testemunho aqui, que eu aqui em casa, tomando os cuidados de lavar sempre a mão, de higienizar as compras logo que chega, eu já ponho na pia, higienizo, depois eu lavo a mão, tiro a roupa, esses dias tem dado sol, eu tiro a roupa e coloco a roupa no sol, que é uma das coisas indicadas, dá uma segurança pessoal muito grande para a gente. Tá? Nós vamos ter um problema nas UTIs, então tudo isso está falado aqui em relação a essa questão, né? E aí nos comentários aqui, deixa eu ver o que mais aqui. E, lá, o Elias está falando aqui. O Elias está colocando uma coisa exatamente isso. O Elias é uma pessoa experiente aí na questão política, na interpretação. Já viveu muitas coisas, e a fala do Bolsonaro ontem, ela foi para essa tropa dele que vai para o abatedouro, entendeu? Que parece que vai cegamente, entendeu? Para fazer. Muitos deles nem trabalham, muitos deles são aposentados e estão correndo risco de vida à toa. E ele relata aqui que na Fortaleza está sofrendo pressão para relaxar o isolamento. A população que quer ficar isolada está sofrendo pressão em relação a isso, que eles estão excitados, entendeu? E que até gente que nunca se vê na praia, lá da Fortaleza, veio argumentar contra o decreto municipal. Portanto, vocês percebam que há um potencial de conflito nessa questão. Mas a população em si, quem lida com o público, quem tem idoso, está amplamente favorável ao decreto. O que vai precisar discutir até agora é como resistir cada um na sua vida e em conjunto na cidade. Mas é preciso fazer o decreto. Imagina, Elias, aí na Fortaleza, o que vai ser a hora que tiver uma pessoa suspeita, trancada em casa, e que ela circulou por todos esses bares que tem aí, por todos os quiosques, por todas as ruas e tudo mais. O risco que vai ser para essa população, longe do PA da Maranduba, longe do PA da Santa Casa aqui, do pronto-socorro da Santa Casa. Então precisa continuar com força aí, entendeu? O município, a Sandra pergunta aqui, Sandra, o município continua em quarentena, Sandra, e eu reforço o que eu já te disse outro dia. Vai para casa e fica em casa, tá? Ele continua em quarentena, continua com restrições, entendeu? Ela comenta aqui a respeito do que o Tribunal de Justiça anulou a MP que proibiu cultos e etc. Mas o decreto do prefeito em Ubatuba é soberano para Ubatuba, tá? As igrejas vão ter que entrar na justiça aqui, na justiça daqui, porque a Constituição garante ao prefeito, com o estado de calamidade, tomar as atitudes que ele tomou. Portanto, é por isso que a gente está aqui conversando, e por isso que é importante essas observações, viu? Para a gente poder ir conversando com as pessoas todas, entendeu? A Flávia está colocando aqui o Vinícius Lombardi, ele está aqui. Eu tenho uma paciente, uma amiga de Córdoba também, eu queria saber, ela está perguntando aqui, Flávia, se responderem como está Córdoba aí, você nos avisa, né, gente? Lá parece que o presidente e a vice-presidenta, eles encamparam essa questão para não deixar evoluir
entendeu? Eles têm muito menos casos do que aqui por enquanto, e parece que lá teve inclusive prisão de pessoas que estavam andando a pé na rua sem as autorizações. Eles foram muito mais rígidos e muito mais atentos à questão científica, à questão médica do que aqui. Mas mande um recado pra gente aí, Vinícius, se você conseguir. Ana, essa questão da gente estar sendo taxado de vagabundo que você está colocando aqui, isso é das pessoas que querem fazer um falso debate, entendeu? Não cai nessa não, entendeu? Porque esse assunto não nos interessa, entendeu? A Sandra está falando que está em casa. Valeu, Sandra, curte esse sertão do Batumirim aí, que é muito legal, e cuida para que as pessoas fiquem em casa aí também, tá? A Ana colocando aqui que quem está em casa está sendo taxado de vagabundo, minha querida. Essa é uma coisa da essência de cada um. Eu estou longe de ser um vagabundo, estou em casa. Estou muito longe de ser um vagabundo, entendeu? Trabalho desde 1987, fui morar fora de casa em 1982. Desde que eu comecei a trabalhar como dentista em 1987, eu só tirei uma vez na vida 30 dias de férias. O resto sempre foram férias curtas, portanto, eu estou muito tranquilo sobre o que falam a meu respeito, entendeu? E eu queria que quem está em casa é vagabundo se examinasse para ver se ele trabalha tanto quanto os balconistas de loja que estão em casa, quanto os varredores de rua, quanto os dentistas, os médicos, os profissionais da saúde, quanto os engenheiros, advogados. Essa pessoa que está em casa precisa refletir um pouco para ver se ela realmente pode falar isso, que quem está em casa é vagabundo. Isso fica para todo mundo que está colocando aqui. Deixa eu ver quem mais tem aqui, se tem alguém diferente aqui que fez algum comentário. Tá, Thaís, eu acho que eu já saudei todo mundo que veio aqui conversar com a gente. Sérgio, falei para você, boa noite, boa noite, Sérgio. Sérgio Moradei. Então, gente, acho que nessa nossa questão de hoje aqui, para a gente poder orientar mais pessoas, para a gente poder repercutir isso que a gente está dialogando aqui, ou seja, está tendo pressão para relaxar o isolamento. O Elias colocou aqui a questão da Fortaleza. A gente que é responsável, que preserva a vida e tal, a gente quer ficar no isolamento para se preservar. A gente teve ontem as contestações a respeito do isolamento. Teve um áudio de um grande empresário aí que vive nas colunas sociais e etc, falando a respeito da economia, que não podia parar, que o que seria só de alguns mortos, e etc, etc, etc. E hoje houve uma resposta em relação a essa, duas respostas. A respeito do dinheiro, falando que então se não vale a pena, se não, e eu estou colocando aqui as respostas, gente, que se podem morrer de 5 a 7 mil pessoas, que tal que se pegasse os 20 maiores bilionários do Brasil, e colocasse toda a fortuna deles para pagar o salário das pessoas, para deixar as pessoas em casa, e seriam só 20, e não 7, 10 ou 15 mil que poderiam morrer. Essa foi uma das respostas que ele recebeu na testa, que o cara falou, inclusive, a sua fortuna, o que o senhor está falando. A segunda, em relação a isso, foi um post que veio, que está circulando aí, que assim, quem da nossa família a gente escolheria para morrer? Já que ele está falando que é tolerável. Então, senhor Justo, quem da sua família você escolheria para morrer? Portanto, acho que essa quem que pode morrer nessas coisas, entendeu? O Elias fala aqui, Elias, a gente trabalhou junto, né, cara? A gente conhece a cidade, conhece como é que é, e a gente precisa manter blindadas as comunidades pequenas, porque elas são um convívio muito perto, um convívio de muita frequência na casa de uns e outros. São pessoas, em algumas delas, pessoas mais simples, e portanto a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade, Elias. Enquanto não tiver ninguém aí, bate pé, chama a polícia, mas tem que manter esse isolamento aí, entendeu? O Jefferson aqui, Jefferson, um abraço, Jefferson, obrigado por você estar aqui, está falando a mesma coisa, entendeu? Explicando
que o menos pior é um contágio intercalado, que é o que a gente já falou do achatamento da curva, entendeu? Para poder dar oportunidade para tratar os casos mais graves. E a gente vai observar, o Eric está falando aqui do dono da Rede TV, defendendo o fim da quarentena e tudo mais, entendeu? Uma das coisas que a gente tem a oportunidade para fazer aqui, e eu já vou caminhando para terminar, gente, é exatamente essas reflexões e conversar com as pessoas, tá? Esse é um jogo que ninguém que está prestando atenção e tal, vai sair igual depois que ele acabar. Eu postei isso no Facebook hoje. Quem sair dessa epidemia, dessa crise, igual a como entrou, com os mesmos pensamentos, com a mesma visão de mundo, não aprendeu nada e vai sofrer muito mais quando tiver outra consequência. É um momento de reflexão, de mudança e de escolha. Entendeu? E o que a gente precisa ver nesses noticiários, nessas coisas, e tentar conscientizar as pessoas, entendeu? É prestar atenção assim, qual a situação social de quem está defendendo o fim do isolamento? Vamos lá. Veja qual balconista de loja, veja qual secretária, veja qual médico, dentista, enfermeira que está lá no front pegando nego na saúde, veja qual pequeno empresário, veja qual trabalhador, entendeu? Veja qual dessas pessoas defende. Nenhuma. Todo mundo quer preservar a sua vida e sabe que depende do SUS, que quer o SUS ali para atender se for preciso, para atender os seus e que quer continuar vivendo. As pessoas que estão defendendo o fim do isolamento, elas estão do outro lado. São as pessoas que estão blindadas nas suas casas, que estão preocupadas com o dinheiro que vão perder e não com as vidas que vão ser perdidas. Tá? Para a gente refletir e passar para as pessoas, entendeu? Se taxasse em 3% a fortuna, imposto sobre grandes fortunas, nós vamos ter que discutir isso. E grande fortuna não é de quem tem 5, 10, 15 mil, 100 mil reais na poupança, não, nem 1 milhão. Se a gente taxar em 3% os bilionários brasileiros, ou seja, quem tem mais de 1 bilhão de patrimônio, se a gente taxasse em 3% essas pessoas, daria 30 bilhões ao ano, que seria para investir no SUS. Essa é a discussão que vai ter agora e o que está envolvendo o fim do isolamento social é essa discussão. É essa discussão de quem está querendo preservar o seu dinheiro, o seu capital, o seu patrimônio, o seu privilégio, a sua boa vida, entendeu? Contra, entendeu? Quem está querendo preservar só a vida, não é a boa vida. Quem está querendo preservar só a vida. E dentro dessa vida significa saúde, significa emprego, significa família, significa boa educação, entendeu? Significa alimentação em quantidade suficiente. Essa é a disputa. Então, entender que o Bolsonaro está do lado ontem, está do lado de quem defende o dinheiro, está do lado de quem defende que pode morrer gente porque essas pessoas não vão ser dos nossos. Interpretar essa fala para as pessoas, tá? E finalizando, eu acho que depois a gente podia, nos comentários abaixo, depois que a gente finalizar e tal, a gente voltar a comentar. Ontem eu respondi bastante, mas não consegui responder todos, porque vai dando sono, minha cabeça fica cansada depois que a gente sai daqui. Mas a gente podia falar um pouco fazer uma live aí, mas não sei se vai dar para ser amanhã, mas procurar um pouco as questões pessoais, o que cada um está fazendo e tudo mais, entendeu? Eu queria colocar para vocês aqui que eu estou suportando bem dentro do possível. Meu dia não tenho sentido que está passando tão devagar, porque eu fico me ocupando, eu me ocupo para preparar essas lives, me ocupo porque eu estou fazendo mestrado, fico dentro de casa, mas eu sou um cara na rua e eu estou morrendo de vontade de sair de casa, morrendo de vontade de conversar com gente ao vivo, de poder ir nos lugares, entendeu? De poder ir no Itaguá, de poder circular, esse momento agora que é um momento de pré-campanha política, de poder voltar a fazer reunião política e conversar, de atender meus pacientes e trocar ideia com eles e poder voltar a trabalhar, aquele dia a dia de encontrar as secretárias, encontrar os dentistas que trabalham comigo.
eu estou morrendo de vontade de sair de casa e eu sei que ainda vai ter muito tempo. Portanto, eu estou procurando aqui umas coisas para poder matar essa vontade, né? Estou saindo só o essencial e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma questão da gente poder refletir e poder, quando vê que alguém que tá muito mal e tudo mais, dar uma ligadinha e conversar e tudo. Eu acho que a gente precisa, dá para a gente começar a discutir essas questões aqui. Eu acho que até ligar para as pessoas que são idosas e perguntar e tal, para a gente tentar fazer. Eu tenho feito muito contato pelo WhatsApp com essas pessoas da minha relação, perguntando se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, o que quer e etc e tal, tá? Então, gente, de novo, muito obrigado aí. Vamos interpretar essa fala do presidente e se posicionar a respeito dela, se posicionar nas redes sociais, se posicionar, tá insustentável, entendeu? A figura do presidente. Eu acho que a gente tem que, parafraseando aí o que foi falado na mídia nessas próximas semanas, eu acho que a gente tem que agora cuidar da saúde do povo, cuidar da vida do povo, para depois a gente ver o que a gente vai fazer com esse presidente. Essa é a mensagem final. A gente tem que ter todo o foco ainda no coronavírus. O que ele fala já não serve mais e a gente vai, na verdade, pressionar para manter o emprego, para manter a saúde, para manter as vidas. Tá ok? Um abraço e eu quero aqui, antes disso, entrou mais duas pessoas aqui de muita consideração aqui. O Rogério Malaquias, um abraço, Rogério, está falando aqui para eu comentar a respeito das reservas que os governos do PT deixaram. Isso é verdade, é uma coisa que o Brasil só está resistindo e resistindo bem na questão financeira, nesse caos todo que está de pandemia, porque os governos, 16 anos de governo, os 13 anos de governo do PT, 14 anos de governo que o PT fez, saíram de uma reserva, em moeda estrangeira, reservas internacionais de menos de 50 bilhões de dólares para quase 400 bilhões de dólares de reserva, mais o pré-sal todo que é dinheiro na mão e etc, entendeu? Então, grande parte de a gente poder discutir hoje, eu falo que o governo federal tem condições de fazer uma política de garantir emprego, de garantir renda básica de cidadania e tal, porque a gente sabe o tamanho das reservas que nós temos em dinheiro, em dólar, entendeu? E mais as reservas e os tesouros que nós temos no nosso subsolo, o tesouro que a gente tem no nosso agronegócio. Portanto, nós somos um país economicamente viável. Nós precisamos pôr as pessoas para trabalhar essa economia a favor de todo mundo. Obrigado por essa observação, viu, Rogério? E a Cris fala exatamente o que eu coloquei a respeito do isolamento social, a Cris Santos. Que as pessoas que estão trabalhando no enfrentamento do coronavírus estão com muito mais medo do que a gente, entendeu? Então a gente precisa ficar em casa, porque nesse momento são elas que estão lá com as suas armas na mão, entendeu? A vacina contra a gripe, o atendimento, agora quando chegar a testagem e tudo mais, entendeu? Nos seus diferentes. Todo mundo que está trabalhando por obrigação agora, entendeu? Eu estendo isso ao pessoal da coleta do lixo, ao pessoal da segurança todo, um abraço aí para todo o pessoal da segurança. Todo mundo preferia estar na nossa situação em isolamento. Eles sabem o risco deles e, portanto, encerrar hoje aqui dando nosso muito obrigado para esses trabalhadores, um viva de novo ao Sistema Único de Saúde, à saúde pública, e um viva ao Estado, ao serviço público, mas ao Estado, porque vai ser essencial que a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal tenham uma presença muito forte junto à população para a gente se recuperar economicamente depois de que esse caos epidêmico passar, tá ok? Um grande abraço para vocês, obrigado de novo por estarem aqui. Essa é uma das coisas que me faz passar o tempo, portanto, quem tiver à disposição, faz uma livezinha sua para o seu pessoal, grava um videozinho, isso ajuda a gente a resistir e falar de coisa séria, entendeu? E também falar das coisas bacanas aí, publicando música, arte, cultura nas nossas redes sociais. Grande abraço para vocês todos, tudo de bom, uma boa noite e um bom dia de amanhã para todos nós.